noite, irmãos. Boa noite você que nos assiste aqui nessa noite. Eu quero parabenizar todas as mães nesse dia tão especial. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, pela vida da minha esposa, que também é mãe dos meus filhos, e de todas as mães aqui do Ministério Servos de Cristo, e a você também que nos assiste nessa noite. Você que é mãe especial, eu quero realmente desejar que Deus possa abençoar muito a sua vida. Você seja reconhecida, você seja honrada, mãe, pelos seus filhos, seja valorizada pela sua família, seja realmente abençoada por Deus, recompensando todo o seu esforço, toda a sua dedicação. As mães, elas possuem algumas características inerentes a Deus. Estava pensando sobre isso. Por exemplo, Deus, ele diz que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Você pode prestar atenção que dificilmente uma mãe abandona o seu filho. Infelizmente, pais abandonam a família, acabam abandonando os filhos, a esposa, mas dificilmente você vai ver uma mãe abandonando seus filhos. Você vai perceber também que, assim como Deus, Ele deu a vida por amor a nós, as mães também possuem essa característica. Elas dão a vida pelos seus filhos. Não importa a sua idade, não importa se é pequeno, se é grande, se já é adulto, mas uma mãe sempre está disposta não somente a defender os seus filhos, como dar a vida por eles. E é muito maravilhoso nós vermos isso e devemos realmente valorizar as nossas mães, pessoas tão importantes na nossa vida. Por um bom tempo eu fui pastor de jovens e uma das coisas que Deus me ensinou e eu pude também estar ensinando e constantemente ainda falo nos dias de hoje da importância dos filhos honrarem as mães. Porque disso certamente depende muita coisa da sua vida. Não só a mãe, mas também o pai. Às vezes nós só valorizamos pessoas ou coisas quando nós a perdemos. Ontem estava na quitanda da Dona Luísa e uma senhora de mais ou menos uns 60 e poucos anos estava lá. E ela falando assim que não gostava de cozinhar, estava cansada dessa vida, cansada de todo dia ter que cozinhar. Estava do lado, olhei para a Dona Luísa e falei assim, Dona Luísa, eu gosto de cozinhar. Aí ela virou para mim e falou assim, é porque você não cozinha todos os dias, você não é obrigado a cozinhar, não é obrigado a lavar. E eu pensando comigo, desculpa aí. E ela, uma pessoa manifestando uma amargura e dizendo assim, quando a gente casa, a gente é um sonho, é uma maravilha. Mas quando passa o tempo, não é tão bom assim. E eu fiquei pensando nela, uma pessoa que estava amargurada, ressentida, uma pessoa que talvez trabalhe muito, se dedique muito à sua família, mas porém é pouco reconhecida e pouco valorizada. E por isso nesse dia nos traz a lembrança, não só como um dia das mães, mas uma lembrança de que nós devemos valorizar as nossas mães, a nossa mãe, valorizar aqueles que contribuem para a nossa vida, contribuíram para a nossa vida de uma forma muito especial. Por isso eu quero deixar para você nessa noite essa mensagem, não se esqueça não somente da mãe, não se esqueça também do seu pai ou daquelas pessoas que foram e são importantes para nós. Eu me recordo uma vez de estar num enterro. E o senhor havia falecido. E uma pessoa da família, um filho, ficava na hora do enterro rodando lá o caixão, na hora que já estava para ser enterrado, como num desespero de que poderia ter dito algo para o seu pai que não disse, e agora já não havia mais oportunidade, ele estava morto. E eu sabia que essa pessoa
não tiveram um bom relacionamento com o pai. E, infelizmente, naquele momento já não havia muito a ser feito. E essa pessoa, eu fiquei pensando, se ela não tiver um encontro com Jesus e entregar todo aquele sentimento de culpa, de condenação que certamente estava remoendo ela por dentro, provavelmente será um peso insuportável para a sua vida. Por isso eu quero que você te encorajar, valorize as pessoas que fizeram ou fazem parte da sua vida e que trouxeram uma contribuição para você. Eu, quando ministrava aos jovens, eu dizia assim, muitos jovens tinham alguns problemas no relacionamento com os seus pais, eu dizia assim para eles, olha, o seu pai ou sua mãe só pôde dar aquilo que eles receberam. E a gente tem que ter ciência disso. E mesmo se erraram ou deixaram a desejar em alguma coisa, nós que temos a fé em Jesus Cristo, devemos procurar honrar os nossos pais. Eu sei que quando Jesus entra na nossa vida, a nossa história muda. Porque reconhecemos o amor de Deus em nossas vidas e por nós. E por aquilo que Jesus fez por nós, nós podemos também mudar o nosso conceito, sermos curados em nosso coração e podermos expressar honra, que é um princípio tão maravilhoso e tão poderoso para aquele que vive esse princípio. Eu queria compartilhar hoje sobre o tema pais tementes, filhos influentes. A importância dos pais no sucesso dos filhos. É algo que já há algum tempo Deus tem chamado a minha atenção sobre isso, né? Qual a relevância, qual o papel, qual a importância dos pais no sucesso dos filhos. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Gladiador, mas no início desse filme, o imperador Marco Aurélio chama seu filho Cômodos para transmitir uma decisão que ele havia tomado. Naturalmente, o seu filho deveria sucedê-lo como imperador. Mas o seu pai chega para ele e diz que ele não será o futuro imperador, mas uma outra pessoa vai assumir esse lugar. E Cômodos fala assim para ele que o desejo dele de buscar agradar o seu pai, mas nunca ter alcançado isso. E depois de ele expressar todo o seu ressentimento ao seu pai, o pai diz assim para ele, a sua falta como filho é a minha falha como pai. Isso não é só uma história de um filme, mas a gente precisa compreender que os pais têm um papel importante no sucesso dos filhos. Se por um lado, da parte dos filhos, os filhos devem honrar os seus pais para que a sua vida seja bem-sucedida e seja longa, por um outro lado, faz parte do papel dos pais, não somente a sua responsabilidade, não somente trazer o alimento para casa, protegê-los do mal, ensiná-los os caminhos corretos, que tudo isso faz parte, mas também abençoá-los e guiá-los, dar um direcionamento para as suas vidas, de forma que eles não fiquem perdidos no seu destino, no seu caminhar para o propósito de Deus. Os pais são responsáveis por isso. Então existe uma grande responsabilidade. Hoje, depois de tanto tempo de vida e também trabalhando com pessoas, com famílias, especialmente com jovens, eu vejo da importância dos pais. Às vezes, os filhos estão em busca apenas de uma palavra de valorização, uma palavra de que aquela pessoa é importante, que o seu filho é importante, para que ele possa ganhar o mundo. Ganhar o mundo. Por isso que eu diria para você que não é pai ainda, você se prepare bem antes de ser pai. Passe por um processo de renúncia das iniquidades, restauração emocional,
porque senão a gente acaba reproduzindo muitos dos erros que nós condenamos na vida dos nossos pais, porque grande é a responsabilidade. Nós temos vivido um tempo, existem vários tipos de crises que nós como brasileiros temos vivido no tempo. Não é só uma crise econômica, não é só uma crise política, mas é uma crise também de valores, uma crise ética, e o fundamental que tem gerado toda essa ebulição social está relacionado com as famílias. Tem sido uma das áreas onde o diabo mais tem atacado. É uma área onde o diabo tem procurado quebrar os relacionamentos, as alianças de casamentos. E olha, eu quero dizer para você, sabe, a consequência que traz uma quebra de aliança de um casal para os filhos, é algo que vai produzir insegurança, não é só tristeza, mas filhos vão crescer inseguros, com medo, muitas vezes até mesmo não querendo se relacionar, por ver a quebra de alianças, as contendas, os atritos entre os pais. Por isso a gente precisa ter muita sabedoria e devemos entender essa responsabilidade. Não veja assim que não transfira os problemas, ou situações que acontecem no contexto familiar para as coisas externas, porque muitas vezes elas estão relacionadas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio ambiente. E nesse tempo que nós estamos vivendo de uma quarentena, onde as pessoas foram forçadas a ficar em suas casas, eu recebi uma mensagem essa semana de uma intercessora lá do Nordeste, e ela dizendo que devido a esse tempo de quarentena, saiu uma estatística triste, muito triste, que de cada 5 crianças, 2 estavam sendo abusadas sexualmente. Agora você pensa o futuro de crianças assim. Quando você olha para um contexto também de muitos jovens que estão perdidos na vida, no sentido, não é que estão envolvidos somente com coisas erradas, mas inseguros, sem saber o que fazer da sua vida, buscando algo, buscando entender quem elas são. O porquê disso tudo? A causa principal está relacionada não somente ao afastamento de Deus, mas uma fragmentação da família. Uma fragmentação da família. Pais que têm se ausentado ou negligenciado o seu sacerdócio, muitos abandonado a sua casa, a sua família, e isso tem gerado uma geração de jovens, de adolescentes revoltados, indignados com a vida, que não sabe lidar bem com as adversidades, as situações, uma coisa tão complexa, mas é importante que você entenda que dentro de um ambiente familiar saudável, não estou dizendo perfeito, mas saudável, o quanto isso traz como benefício para os filhos, o quanto quando um filho vê o seu pai, vê a sua mãe, seja abraçando, seja conversando, tomando a refeição junta, o quanto isso traz segurança para os filhos. Todos nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas eu sei que com a graça de Deus e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e com o entendimento que Deus vai nos dando, tudo isso pode ser mudado em nossas vidas. Então os pais têm uma grande responsabilidade, tanto na educação como no sucesso dos filhos. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O melhor caminho que nós devemos ensinar para os nossos filhos é o caminho de Deus, porque é o caminho não somente da bênção, mas também da vida, da proteção e do sucesso. Nós, como pais, somos os responsáveis não somente para prover as necessidades, proteger, corrigir, mas também somos responsáveis pela afirmação da identidade, assim como pela formação do caráter. E além disso, nós como pais, devemos dar o direcionamento, abençoá-los e lançá-los para o propósito divino.
algum tempo Deus tem me chamado, Deus me fez lembrar de Joquebede. Joquebede, quem foi Joquebede na Bíblia? Foi a mãe de Arão, Miriam e Moisés. E Deus falou assim, preste atenção, medite, reflita. Como não só uma mãe, ela foi casada com Anrão, os dois faziam parte da tribo de Levi, mas quando um casal, quando uma família, em especial, teme a Deus, o que isso gerará na vida e na descendência deles. Porque olha só, pense numa família poderosa nessa terra, uma família abençoada, foi a família de Anrão e Joquebede. Porque olha, Moisés, esses 3 filhos, eles nasceram dentro de um contexto de escravidão. O povo de Israel estava vivendo no Egito e por causa do crescimento do povo de Israel, o faraó que não conheceu a José, ele ficou intimidado com o crescimento do povo de Israel, temendo que esse povo se levantasse contra eles e o derrotasse. Então ele manda matar todos os filhos, homens, que nascessem naquele período. E a Bíblia diz que quando Moisés nasce, ele era formoso. E a mãe, para não permitir que ele fosse morto pelos egípcios, coloca ele numa cesta e coloca no rio. Essa cesta vai parar próximo à irmã do faraó. Ela vê a beleza do menino, adota ele. E aí aparece Miriam, que provavelmente já tinha uns 10 anos. E ela entrega, e ela fala assim, você quer que minha mãe cuide, amamente ele? E ela entrega e ele é cuidado pela sua mãe. Até certa idade ele é cuidado e o seu caráter é formado dentro do contexto da sua própria família, até que ele volta a ser entregue e é cuidado como a filha de Faraó. Dentro desse contexto ele nasceu, não somente ele, mas Arão e Miriam viveram dentro de um contexto adverso, um contexto contrário à sua família. E mesmo dentro desse contexto, olha só, Arão, o filho mais velho, ele deu início à linhagem dos sumos sacerdotes. Olha a posição que ele ocupou dentro do contexto do povo de Israel. O primeiro sumo sacerdote, primeiro a exercer esta função, que simbolizava o grande sumo sacerdote no futuro Jesus Cristo, foi Arão. Quem foi Miriam? Miriam foi uma profetisa. A Bíblia diz que ela profetizava com músicas, com tamborins. Uma profetisa, uma líder também dentro do povo de Israel. Mesmo sendo uma mulher, e dentro de um contexto totalmente diferente. E Moisés, quem foi Moisés? Foi o grande líder, libertador de Israel. Um dos grandes líderes da história mundial, da história bíblica, e um instrumento de Deus usado para realizar os maiores milagres na terra. Possivelmente, nunca se viu em outro momento milagres extraordinários pelas mãos de um homem, como foi nos tempos de Moisés e através de Moisés. Uma família abençoada, uma família bendita, filhos bem-sucedidos, filhos que estavam nos caminhos de Deus, filhos que estavam cumprindo um propósito de Deus. Com certeza, a alegria dos pais, não só naqueles dias, mas ainda nos dias de hoje, é ver os seus filhos sendo bem-sucedidos. É ver seus filhos sendo pessoas que são usadas por Deus, não somente no sentido, às vezes a gente pensa sucesso como profissional, que é uma área da vida de uma pessoa, que também é importante. Mas eu creio que o mais importante é ver os nossos filhos servindo a Deus e sendo grandes no reino de Deus.
Mas grandes no reino de Deus não são aqueles que mandam ou coisa do tipo, são aqueles que servem. E dentro desse contexto, que a família de Joquebede, de Anrão e Joquebede, foram uma família abençoada por Deus. E tudo isso está ligado com uma promessa de Deus, que está lá em Salmos 112, versículo 1 e 2. Diz assim, Salmos 112, versículo 1 e 2. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então, para você entender que o sucesso e a bênção sobre os nossos filhos não estão somente relacionadas às ações deles, estão relacionadas com as atitudes, com como seus pais se conduzem na vida. E olha que promessa tremenda, que diz que se o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra nos seus mandamentos, diz o quê? Qual é a promessa disso tudo? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Essa promessa se encaixa perfeitamente no que aconteceu na vida de Anrão e Joquebede. Seus filhos foram poderosos nessa terra. A sua geração foi abençoada, uma geração de justos, de pessoas corretas. A influência dos pais na vida dos filhos. Como isto foi importante. Como é importante você e eu termos esse entendimento, sabe, irmãos? A gente está, nós, ao construirmos a nossa família, nós não devemos pensar somente no aqui e agora, em especial nós que somos pais. Devemos pensar geracionalmente. Qual é a herança que estamos deixando para os nossos filhos? Às vezes não vamos deixar uma herança, talvez, de financeira, talvez não vai ser isso, mas se a gente puder deixar uma herança de fé, o quanto isso será proveitoso para a vida dos nossos filhos e quanto os nossos filhos serão abençoados. Sabe, irmãos, não despreze a palavra de Deus. Sabe, muitos pais, quando seus filhos ainda são pequenos, muitos pais que já têm a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus Cristo, não procuram viver da forma como a palavra ensina. Não procura estar em comunhão, dentro da comunidade, fazendo parte de um corpo de Cristo. Não coloca como objetivo servir a Deus. E depois, quando esses filhos vão crescendo, vão vendo esse exemplo. O pai vai na igreja quando acha que precisa, não se envolve na obra, no ministério do Senhor. Ainda que ensine a palavra de Deus, o que marca os filhos não são aquilo que nós falamos, mas como nós vivemos, como nós procedemos. E aí o filho cresce, enquanto ele está debaixo das asas do pai, enquanto os pais tomam a decisão, talvez ainda é contido muita coisa na vida dele, mas depois que talvez ele chega a uma adolescência, a uma mocidade, se torna um jovem, ele viu o exemplo que os pais deram. Ele viu que os pais nunca se levantavam para ofertar, nunca se levantavam para abençoar alguém, nunca fizeram algo. E eles viram, não, esse é o exemplo que eu devo seguir. E muitas vezes, quantos adolescentes se rebelam, não querem saber de Deus, porque não veem o seu testemunho, não veem o testemunho de fé dos seus pais dentro da casa. E o quão é difícil muitas vezes ministrarmos aos adolescentes e inclusive aos jovens dentro de um contexto assim. Ele vem para a igreja, às vezes até ele se envolve. Ele participa, ele é abençoado, é ministrado, o Espírito Santo ministra a vida dele, mas quando ele chega dentro do ambiente da sua casa, da sua família, não vê a presença de Deus manifesta naquele lugar. Tudo, os pais brigando, os pais falando mal da igreja, você acha que o filho vai querer saber da igreja? Não vai querer saber.
Não vai ficar revoltado com Deus. Então a gente não pode menosprezar, desprezar o que Deus nos ensina, sabe? Se nós nos apegarmos a Deus, nos dedicarmos ao Senhor, os filhos vão ver isso também. Eles não vão prestar atenção somente naquilo que a gente fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas pai, você não faz. Mas mãe, você não faz. Então eles vão acabar seguindo um exemplo que na Bíblia Jesus condenou, que era o exemplo dos fariseus. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os mandamentos, mas não aplicavam em sua vida. E isso gerava aquilo que Jesus mais condenava na vida dos religiosos, a hipocrisia. Então, mas quando nós, irmãos, nós assumimos, sabe, com nossos problemas, nossas falhas, mas nós entregamos a nossa vida para Jesus, e decidimos seguir a Ele, servir a Ele, nos dedicar a Ele, os nossos filhos vão ver esse exemplo. E eles vão se dedicar a isso também. Sabe, uma coisa gloriosa, e mesmo dentro de um contexto de muitas adversidades em que vivemos, se tiver apenas uma família com os filhos alinhados com Deus, o quanto essa família não pode abençoar, não só sua família ser abençoada, mas olha só, Arão, Miriam, Moisés, eles abençoaram uma nação. Eles foram bênção, não só para a sua casa, mas eles abençoaram quem? Uma nação. Olha que tremendo, que poderoso. Os filhos, nós devemos olhar para os nossos filhos como herança do Senhor. Algo que Deus nos deu, que não é nosso. E devemos cuidar bem dos nossos filhos. Prepará-los para enfrentar a vida, mas principalmente para temer ao Senhor. Para seguir ao Senhor. Por isso que eu digo para você nessa noite, você que é pai, você que já é mãe, tem os seus filhos, cometeu os erros na vida, não tem problema. Porque a Bíblia diz que isso pode ser mudado, pode ser transformado. Quantas famílias não têm sido transformadas, quantos relacionamentos não têm sido transformados? Por causa do arrependimento dos pais, por causa de uma mudança de atitude, como isso trouxe algo maravilhoso, algo tremendo. Por isso a coisa mais sábia que um pai ou uma mãe pode fazer é o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é poderoso, não é só para a nossa vida, porque a gente pensa, não, vou guardar, vou obedecer para não ir para o inferno ou para ser abençoado. Não, eu vou fazer isso, Deus, por amor a Ti em primeiro lugar. Mas entendendo que se eu for uma pessoa temente a Deus, a minha descendência será poderosa nesta terra. Será abençoada a geração dos justos. Pais, nessa noite eu quero te chamar para você fazer uma reflexão. Talvez a condição familiar não esteja como você gostaria ou como Deus gostaria. Mas aprenda de Jesus. Ele disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então em Jesus nós temos a nossa redenção não somente pessoal, mas temos a nossa redenção familiar, a nossa redenção em qualquer aspecto ou área da nossa vida, nós temos a redenção em Cristo Jesus. Há esperança, sempre há esperança, há esperança. Mesmo que às vezes você viva dentro de um contexto em que, dentro do nosso contexto brasileiro, em especial, muitas vezes a gente percebe que a força espiritual não está nos homens, infelizmente. Mas isso vai mudar em nome de Jesus, porque chegou o tempo da restauração do sacerdócio. E eu sei que Deus está movendo sobre os homens, curando os homens, restaurando os homens, para que nós homens assumimos a nossa responsabilidade como o cabeça do lar, o cabeça da família, o sacerdote da casa. Né? Mas a realidade é que ainda em muitas situações, quem, vamos dizer assim, carrega o piano são as mulheres. As mulheres têm um desejo por mais de Deus, elas buscam mais a Deus, elas têm mais fé, elas se envolvem na obra do Senhor, enquanto que muitas vezes os maridos estão à parte disso. Mas eu quero deixar também uma palavra para você, se você viver dentro desse contexto.
Porque no contexto de Moisés, de Arão, Miriam e Moisés, havia o pai e havia a mãe. Os dois eram tementes a Deus e por isso eles geraram uns filhos poderosos na terra. Mas também, às vezes, pelo fato da fé da mãe, a história de um filho pode ser mudada. E eu vou dar um exemplo para você. Timóteo. Olha só o que a Bíblia diz de Timóteo. Em Atos 16, 1 ao 3, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, 2 cidades, né? Havia ali, o apóstolo Paulo, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônia. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Esses textos nos mostram, né, que Timóteo, ele era filho de um grego, não refere-se a ele como o seu pai como alguém que tinha a fé em Jesus Cristo, mas sua mãe tinha, uma judia crente. E Paulo, reconhecendo o bom testemunho, vamos dizer assim, adota ele como um filho na fé. Então, por isso que ele vai dizer, ao amado filho Timóteo. Mas Paulo diz o seguinte, que a fé sem fingimento que Timóteo tinha, era em decorrência, primeiramente, da avó, Lóide, e da sua mãe, Eunice. Talvez o pai não tivesse uma fé em Jesus Cristo, mas pelo fato da avó, pelo fato da mãe, ter uma fé sólida, uma fé sem fingimento em Deus, Timóteo se tornou um grande no reino de Deus. Timóteo era o filho direto na fé do apóstolo Paulo, e ele se tornou líder de uma igreja na cidade de Éfeso, que segundo historiadores dizem que chegou a ter 50 mil membros. Uma pessoa que exerceu seu ministério com excelência, foi usado por Deus, foi uma pessoa poderosa nessa terra, por causa da fé, não foi do pai, mas foi a fé da avó e da mãe. Como eu havia dito, muitas vezes, são as mães trazem os filhos para a igreja, enquanto os pais muitas vezes não vêm. Mas eu quero dizer para você, mãe, você que tem a sua fé em Jesus Cristo, por causa da sua fé, os seus filhos podem ser abençoados. Por causa da sua dedicação a Deus, os teus filhos podem ser abençoados. Mesmo que muitas vezes o marido não está acompanhando a sua mesma fé, mas por causa do seu testemunho, da sua fé, a história dos seus filhos pode ser mudada, transformada. Então, nesse tempo que estamos vivendo, sabe? Agarre-se a Deus de todo o seu coração, expresse a sua fé dentro do seu lar, dentro da sua casa, em todo lugar que você estiver. Ore pelos seus filhos, né? Nós vamos ver que muitas vezes quem ora pela salvação, quem ora pelo futuro dos filhos, são mais as mães, deveria ser os pais, não as mães. A Bíblia diz que Deus deu a mulher como auxiliadora do homem, mas em muitos casos são as mulheres que fazem isso. Sabe, eu não quero trazer condenação ou culpa aos homens, porque... Por isso que eu digo para você, sabe, o quão é importante nós homens abrirmos o nosso coração para sermos curados, para sermos restaurados. Por quê? Porque muitas vezes as nossas dificuldades
estão relacionadas com os traumas do nosso passado, que nos impede muitas vezes de manifestar a nossa espiritualidade, a nossa fé, por medo, por vergonha, por um monte de situações. Mas Deus pode mudar essa história das nossas vidas. Deus pode mudar e nos fazer pessoas que, como homens, venhamos a transmitir uma fé sólida para a nossa casa, trazendo segurança para a nossa família. E mesmo quando nós erramos, a Bíblia ainda há um caminho de arrependimento, que podemos voltar com humildade. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, a nossa história ela não terminou ainda, ela está num processo. Podemos ter começado mal a nossa carreira, podemos ter cometido erros, falhas na nossa vida, mas eu digo para você, homem, há tempo de mudança, há tempo de dizermos um basta para muitas coisas que nos impediram até hoje de viver uma vida mais próxima de Deus. Dar basta para muitas coisas e nos voltarmos para Deus, que é misericordioso em perdoar. Ele é misericordioso. Então, devemos olhar para esse aspecto. Eu quero dar um outro exemplo. Salomão, o cara mais sábio que existiu nessa terra. Não houve ninguém tão sábio como ele, a não ser depois, é claro, Jesus. Mas olha só, como ele se tornou a pessoa mais sábia, mais próspera, mais bem-sucedida em seu tempo, e não só em seu tempo. Provérbios capítulo 4, versículos 3 ao 11, diz assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Quem era? Davi, seu pai. E Davi dizia a ele: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Quando Deus aparece para Salomão e pergunta para ele: pede o que queres e eu te darei. Pense bem se Deus aparecesse nesse momento para você e dissesse isso para você. O que você e eu pediríamos? Não vou negar que, se fosse em tempos passados, certamente não seria sabedoria. Seria qualquer coisa menos isso. Às vezes o nosso alvo de vida é ter um bom trabalho e ter muito dinheiro. Que não está errado, não estou dizendo que está errado. Mas quem não tem sabedoria perde as oportunidades de trabalho e desperdiça o dinheiro que recebe. Às vezes é uma outra situação, um outro pedido. Mas em todos os aspectos precisamos ter sabedoria. E quando Deus aparece para ele, o que ele pede? Um coração justo para julgar com retidão e discernir entre o bem e o mal. E Deus fala assim para ele: não pediste riquezas, não pediste glória, não pediste a morte de seus inimigos, e eu te dou sabedoria e inteligência, e o que você não pediu, também te dou. E ele se tornou a pessoa mais sábia em todos os tempos, porque ele foi ensinado pelo seu pai, Davi. Davi foi um grande guerreiro. Davi cometeu seus erros na vida também, mas ele é lembrado por Deus. Por Deus ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Deus não lembra-se de Davi como aquele que adulterou, ainda que ele tenha adulterado, não como assassino, ainda que ele tenha
cometido um grande erro na sua vida, mas ele é lembrado como homem segundo o coração de Deus. Ele obteve muitas vitórias. O povo de Israel teve muitas vitórias em seu tempo. Mas é interessante que toda a sua vida o levou a entender a importância da sabedoria. E por isso, ao seu filho, o que ele mais incutiu em seu coração foi: busque a sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, você vai ser bem-sucedido em tudo. Para você ver que a influência dos pais na vida dos filhos podem levar os seus filhos a serem bem-sucedidos na vida, a serem uma vida de sucesso. E, por último, eu quero citar o exemplo de Lemuel. Quem é Lemuel na Bíblia? Lemuel é aquele que vai escrever o Provérbios 31, e da onde está um dos textos mais conhecidos quando se pensa em mulher virtuosa. Mas olha só o início do capítulo de Provérbios 31. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Foi sua mãe que o ensinou. Eu vou ler só uma parte aqui, de todo o capítulo. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Versículo 8. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, enquanto a tola a destrói. Uma mulher sábia, uma mãe sábia, que aconselhou, instruiu com sabedoria o seu filho, um rei, de ações que ele deveria ter e ações e cuidados que ele deveria tomar. Uma mulher, uma mãe o ensinou, uma mãe o instruiu para que ele se tornasse um rei de sucesso. Nós não vemos na Bíblia nenhuma outra situação, nenhuma outra citação dele, mas nós lemos o Provérbios 31 e quando ele escreve sobre a mulher virtuosa. Então eu quero dizer para você nessa noite que nós como pais temos uma grande responsabilidade, desde a instrução, a proteção, cuidado para com os nossos filhos, tudo isso é importante, mas também temos a responsabilidade de dar um destino, formar o caráter dos nossos filhos, para que eles sejam poderosos nessa terra, para que eles sejam abençoados. Essa é uma das coisas que Deus muito tem me chamado a minha atenção, tem me levado a compreender, a mudar determinadas situações, atitudes minhas, no sentido de que eu possa me tornar um homem temente a Deus. O homem que teme ao Senhor e se alegra, se agrada dos mandamentos de Deus, a sua descendência será poderosa nesta terra, será abençoada a geração dos justos. E eu quero te convidar, você que nos assiste, você que está acompanhando essa mensagem, se você não é casado, guarde bem isso, para que quando você for constituir a tua família, entenda a sua responsabilidade. Não seja como aqueles que fazem filhos e não cuidam, abandonam os filhos. Não seja como aqueles que negligenciam o sacerdócio. Talvez a gente não sabe, mas a gente pode aprender com as pessoas que sabem. Podemos aprender, Deus sempre coloca pessoas próximos a nós, na qual nós vamos aprender.
na qual nós vamos ver os frutos, os resultados, e vamos colher os mesmos frutos que essas pessoas aprenderam do Senhor. Então, nessa noite, eu quero que você tome essa palavra, porque uma das coisas que nós como igreja estamos lutando, trabalhando, é para que as famílias sejam curadas, para que as famílias sejam restauradas, e para que os filhos sejam abençoados e cumpram o propósito que Deus tem para cada um deles. Antes da primeira vinda de Jesus, foi dada uma promessa, que viria Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe, em todo esse processo de restauração familiar, muitas vezes eu aconselhei os filhos: filhos, peçam perdão aos seus pais por seus erros, por sua ingratidão, por sua rebelião, por sua desonra. E comece a honrar seus pais, porque disso depende o seu futuro. Mas a Bíblia diz que quem deve primeiramente converter o coração não são os filhos aos pais, são os pais aos filhos. E converter ao coração dos pais aos filhos significa nós pais devemos reconhecer quando erramos para com os nossos filhos, para que eles sejam curados. Às vezes foi inconsciente, e eu digo que na maior parte das vezes são inconscientes, é inconsciente. Mas mesmo assim, causam danos na vida dos filhos, e que muitos deles, por não conseguir abrigar no seu íntimo ressentimentos, mágoas, eles não conseguem honrar seus pais. E consequentemente, ficam com a vida travada, ficam como cegos, andando por um caminho que não sabe aonde dará, simplesmente por causa dessas questões não resolvidas internamente e que geram todos esses problemas. Por isso, você, assim como eu sou pai, tema o Senhor, guarde os mandamentos de Deus, para que a bênção de Deus venha sobre os seus filhos, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência. Como eu havia dito na história do imperador Marco Aurélio e seu filho Cômodos, o pai diz para o filho, falou assim: não é você que vai ser o imperador, porque você age de forma errada. E o filho fala muitas coisas, buscou uma vida para agradar o pai. E o pai reconhece e diz que a sua falta como filho é a minha falha como pai. Mas eu digo para você que a história não terminou. E nós podemos mudar essa história. Podemos mudar a história da nossa família, podemos mudar a história dos nossos filhos, mudando primeiramente a nossa atitude perante Deus. Perante Deus, perante a sua palavra. Por isso eu queria te convidar a refletir sobre tudo isso que eu falei. E eu quero finalizar esse momento com uma oração. Porque nós precisamos muito da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que num tempo tão complexo, tantas situações acontecendo ao mesmo tempo, nós edificarmos e fortalecermos a nossa família, a nossa casa. E precisamos de Deus, inclusive para isso, para que Ele nos conceda essa graça de vermos a mudança da nossa história, a mudança da nossa família. Pai, eu não sou o melhor dos pais, Tu bem sabes disso. Mas Tu sabes o meu esforço nesse tempo, nessa vida, de ser o melhor pai. E graças a Ti, Tu tens mudado a nossa história, a história dos meus filhos, a história da minha casa, desde que eu Te conheci. Tu usaste de misericórdia e ainda tens usado. E eu oro não somente por mim,
mas todos aqueles, ó Deus, que amam a sua família, que amam os seus filhos. Eu oro, Deus, para que o Senhor não somente tenha misericórdia, não somente nos convença dos nossos erros, não somente nos mostre o caminho que devemos andar, mas nos dê um espírito para perseverar, assim como Caleb, que perseverou e alcançou as promessas de Deus para ele e para a sua família. Concede-nos, ó Deus, nesse dia, nessa noite, a partir de agora, que o Espírito de Deus venha sobre nós e venha nos guiar nos caminhos do Senhor. Redime os nossos erros, Pai. Reconcilia nesse tempo pais aos filhos e filhos aos pais. Venha sobre nós, Pai, o temor do Senhor, para que guardemos os seus mandamentos e venhamos a viver uma vida digna do Teu Evangelho. E que, Senhor, o diabo não tenha mais acesso nas estruturas das famílias de todos aqueles que nesta noite estão nos ouvindo, estão acompanhando este culto, que recebam o resultado desta oração em seu lar, em sua casa. Resplandece, Pai, a Tua glória e reconcilia não somente pais aos filhos e filhos aos pais, mas reconcilia famílias com o propósito de Deus, em nome de Jesus. Tu disseste em Tua palavra, Senhor, que quando Abraão saiu da sua terra, da tua parentela, Tu deste uma promessa a ele, que o Senhor não somente abençoaria ele, mas que as famílias da terra seriam benditas, por causa da atitude, da obediência dele. E que por causa da nossa obediência a Ti, em seguir a Ti, a Tua vontade, nós possamos abençoar muitas famílias nessa terra, Senhor. E assim como Anrão e Joquebede geraram e formaram os seus filhos, Arão, Miriam e Moisés, que se tornaram poderosos nessa terra, os nossos filhos, a nossa descendência, eu quero profetizar isso, que serão poderosos nessa terra, representantes do Deus Altíssimo, filhos do Deus vivo, que manifestarão o reino de Deus nessa terra com toda ousadia e coragem, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E nesse dia das mães, eu quero orar e abençoar, meu Deus, cada mãe que nos assiste, as mães desta cidade. Ô Senhor, realmente muitas vezes nós, como família ou como filhos, temos falhado em valorizar e reconhecer todo o trabalho, toda a dedicação que as mães têm dado aos seus filhos, à sua casa. Pai, que seja um tempo da restauração da honra dentro da família, do reconhecimento, da valorização das mães e do seu papel importante dentro do contexto familiar, Senhor. Eu oro e abençoo cada mãe, para que elas sejam recompensadas pelos céus, recompensadas por Deus, por toda a sua dedicação, esforço, trabalho, amor à família e aos filhos. E eu te peço isto em o nome de Jesus e te agradeço, porque vem sobre as mães, vem sobre as mulheres um tempo de honra, um tempo de reconhecimento e valorização, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te convidar a também contribuir com nosso ministério, com suas ofertas, com seus dízimos. Você pode fazer o depósito, a transferência para a conta que está sendo colocada aí. E que Deus abençoe a todos aqueles que têm contribuído, têm sido fiel a Deus aqui no ministério. Que Deus possa se lembrar de você nesse tempo
tempo economicamente difícil, mas no reino de Deus não há crise. Então eu oro para que Deus abençoe você, supra as suas necessidades, e você tenha também com que possa ajudar aqueles que não têm. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço. Quero encerrar esse culto fazendo a oração sacerdotal que Arão fez. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e abençoe tua casa. O Senhor nos guarde, guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída. Aquele que não dormita, o guarda de Israel, guarde a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça sobre nós, sobre ti, o seu rosto, e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto, que é o seu favor, a sua face, e nos dê a paz do Senhor, a shalom do Senhor. Que mesmo em tempos difíceis, a nossa mente, o nosso coração é guardado, e o lugar que encontramos o descanso em Deus, a segurança em Deus, a tranquilidade em Deus, em nome de Jesus, seja sobre ti, sobre a tua casa, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma excelente semana, e que o Senhor seja contigo nesta semana, no nome de Jesus, amém. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.